Começamos aqui mais uma sala de professores, a sala número 2, e hoje a gente vai receber uma pessoa muito incrível, uma profissional incrível da música, que também trabalha no Método Montessori, assim como eu, que é a Beatriz. Ela terminou o mestrado dela agora, mestrado em ambiente, no Método Montessori, para aula de música, e a gente vai conversar com ela para falar um pouco da experiência dela e sobre esse tópico que é importante a gente pensar como qualquer outro profissional da área da música, não só quem trabalha com o método Montessori, né? Mas todo mundo que trabalha com música ou em sala de aula precisa pensar sobre isso, e a gente vai discutir um pouquinho do trabalho dela, a gente vai conhecer o trabalho dela, e daí ela vai trazer um bônus pra gente, pra quem estiver assistindo. E aí lembrando, né, que só vai ter o replay quem for assinante aqui do meu perfil. Então você tem duas opções: ou você assina, ou você esteja presente na live de hoje. Então, antes de chamar a Bia, eu quero fazer um convite para vocês. É o seguinte, já envia essa live, clica aqui no aviãozinho, no canto direito da sua tela, ou, enfim, esquerdo, não sei onde é que tá para você, mas já envia, já compartilha com uma pessoa essa live, uma pessoa que você sabe que vai ter interesse em saber, em falar sobre o ambiente da aula, da sala de aula, o ambiente preparado na aula de música, e como é que se dá isso no método Montessori, que é o que a Bia vai contar um pouco pra gente, que a gente vai conversar aqui um tantão. E enquanto isso, eu já vou avisar vocês que eu fico aqui mexendo um pouco no meu tablet, porque eu gosto de fazer anotações, e tem umas perguntas que eu gosto de ir fazendo para os entrevistados, para os professores, então não estranhem se eu estiver aqui olhando um pouco para baixo. Vamos lá então, já manda para alguém, já convida essa pessoa que você sabe que vai querer, e já me fala como tá o som, porque eu tô de microfone, e aí com o microfone a gente sempre tem que testar umas vezes, né? Para ver se está tudo ok. Já me digam aí. Vamos chamar a Bia. Ela já está aqui presente. Então vamos lá. Vem, aliás, enquanto ela vem, já manda para alguém, clica aqui no aviãozinho, encaminha para mão. O som tá legal, ótimo, o pessoal tá interagindo. É assim que eu gosto, gente. Obrigada. Eu preciso saber mesmo se o som tá bom pra, né? Oi, Bia! Olá, tudo Boa bem? Vocês me ouvem? noite! Tudo bem? Oi, vocês conseguem me ouvir? Não? Conseguimos. Ai, que Eu bom. te- Dando eco aí ou tá tudo certo? Não, não tá com eco, não. Tá tudo certo. Show. Ótimo. Bia, quase que eu cancelei. Gente, eu falei pra vocês nos stories. Quase cancelei porque aqui a gente teve uma chuva muito forte. Não sei como é que tá aí em Santa Maria. Mas aqui em São Paulo choveu horrores hoje. O pessoal pode falar. Acabou a luz aqui na minha casa, na rua inteira, na verdade. Eu mandei mensagem pra Bia hoje desesperada. Bia, não sei o que vai ser de nós à noite, coitada. Já Já desesperamos, né, Bia? Mas graças a Deus voltou tudo. Estamos aqui. Sim, aqui em Santa Maria tá super calor, tá muito quente aqui, mas tudo sob controle, tudo certo. Dá bem. Muito bem. Ô, Bia, o que eu vou pedir primeiro? Para você contar um pouco pra gente, porque assim, pessoal. Ih, tô mudando todas as cores aqui. Porque assim, geralmente, pra gente entender o assunto, o tópico principal, que hoje a gente vai falar sobre o ambiente na aula de música, né? O ambiente preparado. Eu primeiro gosto de que o professor que está aqui comigo se identifique, assim, coloque um contexto, né, para a gente poder entender de onde está vindo, por que a gente está falando desse tópico, o que nós separamos do ambiente, e para a gente entender a sua trajetória, que com certeza tem muita coisa que a gente pode aproveitar e aprender disso tudo. Então, por favor, se apresente, conte a sua trajetória musical. A Bia, gente, é professora de música de Santa Maria. Ela trabalha no colégio Montessori também. E agora ela é mestra. Olá, então, para todos aí que estão nos assistindo, boa noite.
Meu nome é Beatriz Schmidt Faraco Mengarda, agora casada, né? A gente muda o sobrenome. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, e aí eu vou entrelaçando a conversa com a minha questão profissional. Bom, eu entrei na Universidade de Santa Maria, na UFSM, no ano de 2016, e aí eu cursei a licenciatura e finalizei com o trabalho de conclusão de curso no início de 2022. Inclusive, o meu TCC também foi sobre o método Montessori. Então, o título do meu trabalho de conclusão de curso é Dilemas de uma professora de música em formação, em contextos do método Montessori na educação infantil, focado na educação infantil. E foi uma experiência muito interessante, tanto cursar a música licenciatura, que era um sonho para mim, porque eu sou de uma cidadezinha pequena, eu sou de Doutor Maurício Cardoso, no noroeste do Rio Grande do Sul, dá umas 4 ou 5 horas de viagem aqui de Santa Maria, minha família é de lá também, e eu tinha esse sonho, então, de cursar, né, a licenciatura em música, e vim para cá, então, impulsionada a ser professora de música. E aí, depois, quando eu me formei e defendi o meu TCC e tudo mais, que as minhas trajetórias foram se envolvendo a questão acadêmica com a questão profissional. Por que eu digo isso? Porque no ano de 2018, eu estava fazendo voluntariado, trabalho voluntário, em uma das disciplinas, disciplinas não, em um dos projetos da Universidade Federal de Santa Maria, que é relacionado ao PIBID, PIBID Música. E aí eu estava como voluntária, dando aula na oficina de violão com o professor regente, que é meu colega. E aí a gente estava lá dando a aula da oficina de violão e tudo mais. E aí uma das professoras que estava lá, que era da pedagogia, estava cursando pedagogia, estava fazendo a oficina, ela me chamou e falou assim: Nossa, prof, tu tem cara assim de quem trabalha com criança. Tu nunca trabalhou com criança? Eu falei: Olha, eu nunca tive a experiência até o momento, né? Porque eu ainda não tinha chego na parte das disciplinas práticas da licenciatura, então eu não tive contato com as crianças ainda, não tinha tido. E aí essa prof disse assim: Não, mas lá na escola que eu tô trabalhando, a gente tá precisando de professor de música. Eu vou te indicar. Eu falei: Muito bem, vamos lá. Aí ela me indicou e a direção, então, né, me chamou para fazer entrevista. E aí eu fui lá com muito receio, muito ansiosa, como eu tô hoje aqui também, nervosa, né? E aí, conversando com a diretora e tudo mais, ela disse: Não, não tem problema, a gente vai construindo um trabalho junto. Ela foi muito, assim, sensível com essa questão. E quando eu cheguei na escola, eu me deparei já com o nome da escola, né? Agora eu vou falar, eu tô aqui com a camiseta da escola. A escola se chama Eu Adoto Montessori. Que lindo. Tem todo um significado, né? E aí eu cheguei na escola e fiquei assim: Nossa, mas o que é isso? Como assim Eu Adoto Montessori? É o nome da escola? Não entendi. Aí conversei com a diretora e ela me passou todas as questões do método Montessori e ela falou assim: Ó, tá tudo certo, tu começa a trabalhar com a gente na semana que vem. Oi. E aí eu caí de paraquedas no método Montessori. Eu não sabia nada, eu não conhecia Montessori, não sabia sobre a abordagem, sobre o método, nada, nada. Então, foi uma experiência muito particular, assim, e muito legal. E aí, quando eu entrei no método Montessori, né, eu sabia que eu tinha que dar aula de música, de musicalização infantil para as crianças, mas eu não sabia para que rumo que eu tinha que tomar, o que eu tinha que fazer, qual que era a abordagem, porque eu conhecia o método Montessori. Segundo, eu não tinha
uma experiência prática realmente com as crianças, né? Então eu estava meio perdida, assim. E foi uma construção. E isso foi no ano de 2018, quando eu entrei na escola. Eu entrei um mês depois da inauguração da escola, então foi bem ali no início. E aí, lemas, que daí foi daí que surgiu, então, a questão da temática do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, a partir das minhas próprias práticas, né? E aí foi muito interessante fazer essas construções a partir desses dilemas que eu fui encontrando, né, no meu caminho como professora de música no método, e fui transferindo isso, então, para uma pesquisa de fato, né? E aí que eu defendi, então, o meu TCC no início do ano de 2022. E aí eu pensei, puxa vida, estamos aí, vamos continuar na pesquisa, vamos levar a questão da música no método Montessori adiante, porque até então também no meu TCC eu não tinha muito entendimento sobre o que, que era isso, então eu fiz algo mais particular meu, assim, umas narrativas minhas próprias Hum, reflexões como pesquisador e como é que é? O eu pesquisador e o eu pesquisado na mesma hum, pessoa. hum. Então, foi bem interessante. E aí, no finalzinho que chegou, né, o livro do professor José Nunes Fernandes, que é uma grande referência, que agora a gente tem acesso, né, a todo o material, enfim, os álbuns da Ana Maria Maccheroni, Sim. que nos orientam nessa trajetória da música. Mas o que me chamou a atenção para mim construir o TCC é que dentro do livro Pedagogia Científica da Maria Montessori, existe um capítulo que se chama Arte Musical. E aí, isso que me fez. Ah, puxa vida, então existe mesmo a música no método Montessori. E foi a e lendo, né, todos os livros da Montessori, ela sempre dá pinceladas sobre a É, música, em exemplos práticos, em exemplos com outras questões do método. E aí foi que surgiu esse interesse, essas questões na temática. E aí foi que eu pensei, vou fazer o mestrado, né? Mestrado em educação. Eu entrei no mestrado em educação. Também aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E eu pensei, puxa vida, vou continuar com a minha temática, mas agora voltado com as reflexões de professores de música atuantes no método Montessori. E foi aí, né, que veio os convites, então, para vários colaboradores, para que eles se integrassem nessa pesquisa, para a gente construir algo também muito com essa relação de conversa sobre o ambiente. Como é que é o ambiente da sala de música? Existe uma sala de música no método Montessori? Como é que funciona isso? Quais são os materiais que a gente utiliza? Como é que a gente faz um planejamento de aula no método Montessori em relação à música? E isso são todos questionamentos que eu tive e que ainda tenho, porque é uma construção, a gente vai construindo. E a gente vai construindo junto, né, com a partilha com o outro, que é o que a gente está fazendo muito aqui também, conversando, né? E toda a experiência nos forma. Então, acredito que é assim que a gente vai se construindo como um ser professor também. sim. E aí tem toda essa relação que eu trago, então, na minha dissertação do mestrado, que foi defendida agora em setembro, então ela está bem fresquinha, que foi sobre, então, a educação musical em contextos Montessori, narrativas de professores de música. Então, tá tudo influenciado por essa questão de reflexão. Reflexão sobre o que os professores estão mostrando, como é que eles estão vivenciando essa questão da música. E é muito interessante, porque a gente vai conversando e a gente vai fazendo as conexões. Isso é muito legal, porque tu não se vê sozinho, né? Tu se vê num grupo, num coletivo. E isso é muito interessante. Enfim, e aí estou até hoje. Atualmente trabalho na escola Eu Adoto Montessori. Agora já, né, fazendo cursos de formação em relação à música no método com a professora Tassiana, que é a nossa referência, né, de música no método Montessori. E fazendo trocas e partilhas com outros professores, né? E, bom, eu acho que é isso, a minha questão profissional. Estou atuando com as crianças da educação infantil e anos iniciais. E aí eu trabalho com a música no método Montessori.
Que lindo! Então você caiu de paraquedas e foi o melhor paraquedas que você pôde pegar. Foi uma queda de apaixonamento, assim, foi total. Que legal. Muito legal. É muito interessante ver quem começa a estudar o Montessori, estudar a filosofia, né, o método, que se apaixona, assim, se você estuda direitinho, né? Também, porque tem uns que caem em umas escolas que não fazem direito e que depois vem falar um monte de bobagem, né? Não sabe muito bem o que está falando, mas as pessoas que pegam para estudar, lê o que ela escreveu de verdade, entra numa escola séria, que faz bonito, um trabalho bem feito, não tem como você não se apaixonar, não tem como você não querer trabalhar com isso, né? E uma coisa que eu queria entender antes dessa sua jornada na faculdade, na licenciatura, você já estudava música, não é, o Bea? Sim, bom, a minha família não tem músicos, né? A minha família onde eu nasci não tem essa questão, todos são sensibilizados pela música, mas nenhum é músico profissional ou, enfim, né? E aí eu comecei na música por conta de um festival que eu participei na minha infância, que eu me inscrevi assim aleatoriamente quando eu estava na primeira, primeira ou segunda série, né? Era bem na semana do meu aniversário, era de 7 para 8 anos, eu estava completando 8 anos. E aí eu me inscrevi nesse festival e eu fui lá e cantei. Cantei uma canção, interpretei. E aí foi a partir desse clique que eu comecei a entrar e fazer as questões artísticas, né? E trabalhar com a música como aluna, né? Então, na minha escola, eu estudei na escola do município, no ensino fundamental, e a gente tinha oficinas no contraturno. Então, a gente fazia a aula e depois no contraturno a gente tinha oficinas. E aí, as oficinas, uma das oficinas era oficina de teclado, oficina de violão, oficina tinha oficina de música. Não tinha a opção da educação musical ou da musicalização infantil, como a gente conhece, como a gente vê, né? Mas existiam essas oficinas. E então eu comecei a fazer aula de violão e teclado. Aí depois entrei na flauta doce, daí uma coisa vai puxando a outra, e quando tu vê, tu já tá ali no meio e tu já tá como auxiliar do professor e tararã, quando tu vê, tu tá no meio. Então foi muito legal essa parte inicial, apesar de que, claro, né, a gente tá sempre buscando conhecimento, sempre se aprimorando. Então são questões que eu vou trabalhando assim, né, durante a jornada. Sim, eu queria entender para saber, porque geralmente quando a gente entra, pelo menos aqui em São Paulo é assim, né, na Unesp, na USP, e nas particulares também, quando a gente vai prestar para licenciatura ou que seja um bacharel, você já tem que estar tocando um instrumento, né, num nível assim, aqui é do intermediário para o avançado, né? Você já tem que estar com um bom repertório. Então, eu queria entender qual que é a sua formação de instrumento musical, assim, da onde ela veio, mas pelo que você está contando, você tem um pouquinho de repertório assim, de piano, um pouquinho de violão, um pouquinho de flauta, né? Foi uma coisa bem. No fim, acabou sendo uma musicalização, um tanto, né? Que a É, gente faz. as coisas vão se juntando e acaba que faz parte, né, de uma educação musical, É, então. Mas sobre isso, da questão da licenciatura em música aqui na FSM, a gente tem a prova específica, que a gente precisa, a gente se inscreve e a gente faz a prova específica de música para poder entrar no curso de música. Então, tem toda uma questão, a gente faz prova de teoria, a gente faz prova de percepção, a gente faz prova prática, a gente faz entrevista. sim. Então, tem todo uma questão preparatória para a gente poder fazer a prova e aí entrar, né, de fato, na licenciatura ou no bacharelado, né, aqui na UFSM. Tem que ter uma bagagem, né? Um belo repertório. Aqui para nós também é isso aí. Ô, Bia, me fala uma coisa.
como é que tá a minha imagem aqui? Tá falhando? Tá urrando? Tá ok? Vez ou outra dá uma embaçadinha, mas aí já volta. Tá bom. Vai me avisando, senão eu troco meu Wi-Fi pelo 5G. Tá bom? Qualquer coisa, se você não estiver me vendo aí. Porque pra mim, ele nunca vai borrar. Ele sempre aparece ok. Tá, tranquilo. Te aviso. Então, muito bem. Então, conhecemos toda a trajetória musical até ela chegar na escola Montessori, daí fazer o TCC e fazer agora finalizar o mestrado dela, que é especializado no método Montessori e basicamente você traçou o caminho aí do ambiente, né? A sua pesquisa foi bem focada no ambiente, apesar de reflexões, mas no ambiente. Na verdade, ele tem a questão das narrativas, né, dos professores. Então, o que surgiu sobre essas narrativas muito tem a ver com a questão do ambiente. Sim. Eu acho que no método Montessori tudo está muito relacionado, né? Os pilares ali, a criança, o ambiente preparado, o professor preparado, tanto é que eu abordo também a questão do professor especialista, né, no método Montessori, com as aulas Uhum. de música. Mas acredito que muita coisa nesse trabalho é voltado ao ambiente preparado. Sim. E o que você notou, já dando um spoiler, assim, sei lá, para quem for procurar esse trabalho da Bia, que vale a pena ver, dando um pequeno spoiler, o que você nota de mais diferente de uma sala musical Montessori para uma sala musical de um método, enfim, tradicional ou outros métodos? Porque a gente não tem bem um método tradicional de música, né? Só os, sei lá, de instrumentos mais antigos, né? Aula de musicalização, que se dizia musicalização e era todo mundo enfileirado tocando tecladinho, assim, né? Bem no início. Mas, por exemplo, um. Eu tô tentando buscar alguém que seja bem diferente de Montessori. Tipo, vamos dizer, Willems, ou algum outro pedagogo, algum outro educador musical. Porque a gente sabe que o Suzuki e o Dalcroze estão muito ali, né? Conversam bastante com o Montessori. Mas vamos supor, ou mesmo um professor que hoje em dia não usa uma metodologia, ou que mistura metodologias, qual é a diferença que você vê nessas salas de aula? Bom, segundo a questão da pesquisa, né, eu acredito que muita diferença que existe é do ambiente preparado Montessori na relação da música é esse espaço amplo, que seja um espaço aconchegante para as crianças, para que elas tenham um sentido de posicionamento e de espaço-tempo em relação ao seu próprio corpo, que tenha a relação dos instrumentos preparados, que estejam em estantes a livre acesso das crianças, como em uma sala montessoriana normal, assim, se é que se a gente pode chamar de normal, né? Mas que tenha uma sala semelhante e que seja de música. Então vai ter instrumentos dentro em cima de bandejas disponíveis nas estantes, vai ter um armário reservado para o professor para que ele disponha os seus materiais ali. Vai ter a linha, né? Geralmente a gente usa a linha na educação infantil, mas a gente pode usar também no ensino fundamental, caso a gente queira, né, continuar com a proposta da linha. Então, ter a linha para guiar o espaço ali no centro da sala, que seja uma sala específica em relação de acústica também. Eu acho que isso diferencia bastante, porque a gente necessita de um ambiente que esteja preparado com a relação acústica também. Então, que tenha as ferramentas, equipamentos, que esteja tudo ali para que a gente possa, então, fazer a construção da relação da música no método Montessori. E é claro que muitos dos materiais que a gente vai dispor ali nas estantes, numa sala de música Montessori, eles não vão só ser instrumentos musicais.
E eu acho que isso também pode ser uma questão que diferencia entre os métodos, porque a gente tem a relação dos cartões, né? A gente usa muito a questão de cartão e do real também. Então, ter um violino dentro, num cartão disponível ali para que ele faça o pareamento com o instrumentista que está tocando um violino em uma outra imagem. Então, a relação de imagem entre pareamento e ter o violino ali para que a criança também possa experimentar e sentir ou ouvir como é aquilo. Então, existe toda uma relação também de organização dentro da sala de aula, né? Na parte da música também. Então, claro, né? Teria a relação também por idades, então a estante, mais baixo é de tal e tal idade, então pode ser esse material, mais em cima um material que seja de tal e tal idade. Então, ter toda essa relação que está totalmente conectada com o método, mas aplicado, diríamos aplicado, né, à questão musical. Então, esse seria uma sala que seria ok para que a gente pudesse dar as nossas aulas de música. Entretanto, todavia, a gente sabe que muitas escolas Montessori não têm um ambiente preparado para a aula de música. E aí a gente entra, né, num outro assunto que é muito importante, muito relevante, que é essa questão, né? Será mesmo que existe uma sala? Será que a Montessori pensou nessa sala de música? Será que existe mesmo? Será que não tem aquela questão de, tem alguns instrumentos que estão dentro da sala de aula? Não, tudo bem, existem sim, existem os materiais sensoriais, existem a questão dos sinos, existe os cilindros sonoros, existem outros materiais que estão também na sala de aula. Mas existe também toda aquela outra gama de materiais que a gente não tem como colocar dentro da sala, porque teria que ter um professor especialista ali todos os dias dentro da sala de aula para guiar a criança para que ela possa, então, desenvolver e ter o livre acesso daquele material. Então, a gente fica Não, a não ser, eu ia só abrir um parênteses, né? A não ser que o especialista fique lá o dia inteiro à disposição das crianças, né? Que também pode ser uma proposta. E aí eu vou gostar muito de ficar lá, porque vai ser muito mais produtivo. A hora que eles quiserem entrar na sala de música, eu estou à disposição para mostrar o que eles quiserem aprender. Também é uma proposta bem que se encaixa, né? Que ela fez, mas que a gente no Brasil não faz. exatamente. Então, a gente tenta equilibrar as pontas, né? É claro que muitos contextos que a gente conhece de professores de música atuantes no método Montessori é aquele professor que vai levar todo o seu material, vai levar o seu violão, vai levar o seu teclado e pega a mochila com um monte de coisa dentro, todos os instrumentos e os materiais e leva para a sala de aula e tem a aula de música no espaço da sala de aula. E tem outros contextos em que o professor de música ele não tem nem transitando entre os espaços. E isso é uma outra questão também, né? Que envolve muito essa relação do ambiente preparado que a gente está conversando aqui. Porque existe o entre salas, existe a biblioteca. Então, são ambientes muito interessantes de se fazer aula de música, sim, são, mas a gente sabe que o interessante seria um ambiente preparado, porque assim a gente consegue, como professor, estar preparado para receber a criança e para, né, enfim, conduzi-la nesse sentido de aprendizagem, e a criança vai ter esse aprendizado de uma forma integral e total, né? Então é importante isso. E é curioso que, assim, a gente, como professor de música, a gente tem essas experiências, né? De ter feito numa antessala da escola,
de ter feito na própria sala de aula. Assim, eu tenho a minha sala, que é uma sala que a gente chama de multiuso, porque não é só de música, né? Ainda não consegui esse espaço. Por conta da casa mesmo, que não tem, mas tem uma sala que é bem grandona, então já começa com esses preparos, mas não é só para a música. Então dá um pouco de tilt às vezes na cabeça deles, porque também é um espaço que eles usam para educação física, né? E aí chega lá e já quer sair correndo, mas é o momento da aula de música, então tem que ter essa conversa com eles um tanto. Tô falando aí de crianças de até 6 anos, tá bom, gente? Não tô falando de Fundamental 1, porque Fundamental 1 já é outra conversa. Mas os meus alunos até 6 anos, eles fazem isso, mas de qualquer forma, é um espaço que é relativamente novo e que eu me sinto até privilegiada de ter, porque eu sei que muitos professores não têm esse espaço. Muitos professores de música têm que fazer isso que você falou, que a gente ainda faz um tanto, de ficar levando muito instrumento, muita coisa. E a gente tem essas várias experiências, né, de ter uma sala própria, de não ter sala nenhuma, devagar. Mas eu testei esse ano, esse semestre agora, algo que foi bem curioso. A gente sempre fez aula nessa sala multiuso, que é uma sala bem grandona, que tem uma linha bem grandona que a gente consegue usar, né, a linha amarela. Só que teve uma turma específica que estava muito agitada naquele espaço, exatamente acho que porque tinha muito estímulo para eles, né? Para essa turma específica. Outras turmas não se deram muito bem. E a gente fez um teste de fazer a aula na sala mesmo deles, na sala de aula que eles passam. E foi muito melhor a aula. Eles conseguiram se concentrar em mim e não ficaram dispersando para ir para trabalhar com as outras atividades, outros materiais. Então, rolou. A hora que eu vi que já não estava mais rolando, aí eu voltei para minha sala multiuso. Então agora todo mundo vai de volta. E eles têm conseguido fazer essa troca, assim. Claro, no começo é um pouco mais difícil, a gente tem que ter mais paciência, mas a gente tem que sempre pensar em adaptar para o momento deles. Eu acho que não é o ideal. O ideal é ter uma sala de música. Como eu não tenho esse espaço que é só meu, então traço essas estratégias aí. Mas é o que você falou. Precisamos de um ambiente que seja com os materiais preparados, né? Com um espaço adequado para recebê-los de uma maneira bonita e que seja um espaço bonito, um espaço que tenha a ver com a ordem, que tenha a ver com que tenha uma planta, que tenha, né? Tudo que tem numa sala Montessori tem que ter na nossa sala também. Por que não, né? Uhum. E aí, uma coisa que é muito interessante, que vale mencionar aqui, é que eu acho que tem até uma pergunta assim, mesmo assim o professor conseguiria trabalhar utilizando o método Isso, na sala. vamos ver. Que ela, na verdade, uma Marília, certo? Marília. Ela disse assim, gente, sou recém-formada em pedagogia e aqui na minha cidade, no estado do Mato Grosso do Sul, é isso? As escolas públicas não adotam, ou não adoram mesmo, não adotam o método Montessori. Mesmo assim, o professor conseguiria trabalhar utilizando o método numa escola que não é montessoriana, né? Acho que é essa que é a... Eu vou responder a pergunta e tu me complementa, tá, Júlia? Sim, Vamos construir. isso. Eu acredito que sim. Inclusive, eu até falo um pouquinho sobre isso na minha pesquisa, porque, assim, apesar de que a gente tenha o conhecimento de toda a relação de todos os materiais que são propriamente elaborados, foram elaborados, né? Tem toda uma questão visual, sensorial, tem toda uma funcionalidade, um jeito de apresentar, tem toda uma seleção de cores, de material e tarará. A gente sabe, mas muitos materiais a gente consegue adaptar para outros ambientes. Então, se você estiver proposta a adotar o método Montessori na sua escola pública, não vai ter problema nenhum. A gente consegue desenvolver sim o método Montessori em qualquer lugar. Não tem esse problema. Sim. O negócio é que a gente precisa se aprofundar e entender como que funciona o método Montessori, como que a gente pode adaptar de uma forma adequada esses materiais para que a criança possa ter, então, esse desenvolvimento completo.
Acredito que seja isso. Eu concordo com você. E já deixo o convite, Bia. Eu não sei se você sabe, se você está nesse grupo do WhatsApp. Não. De escolas públicas montessorianas. Não estou. Depois eu peço para te adicionar. E quem quiser, vem falar comigo. Manda um inbox. Eu não sou administradora do grupo, mas como eu estou lá, eu já ponho todos os contatos. Porque é um grupo muito interessante de pessoas que estão em escolas, professoras, né, de escolas Montessori, que são públicas e que elas vão mostrando, tirando dúvida e vão mostrando como elas têm adaptado à realidade da escola pública o método Montessori, né? E eu sempre falo, eu fiz um vídeo aqui que também foi muito um bafafá, fez um bafafá, porque certa vez eu falei, gente, a Montessori iniciou numa escola pública, né? A Casa dei Bambini era um orfanato, né? Então, dá para, lógico, tem todo o contexto da Itália, né? De lá de 130 anos atrás, mas a coisa se perpetua, porque é uma filosofia e é um método é uma forma de fazer, um método. A gente que foi elitizando e fica deixando complicado, mas dá pra gente adaptar sempre. E eu acho que na aula de música também, né? Eu pelo menos adapto super. Eu sempre fiz isso, inclusive quando eu vi que eu precisava, que eu era mesmo professora de música Montessori, é porque eu já estava fazendo Montessori em escola que não era Montessori, e eu estava vendo que estava dando certo, que estava funcionando, mas que eu precisava estudar mais, porque eu só tinha tido a formação como aluna Montessori, de aluna de música, e aí faltava o conhecimento técnico como adulto preparado, né? E daí eu fui estudar. Mas eu já estava aplicando em outros lugares e eu vejo como é possível fazer isso. Então, se você tem a técnica, se você estudou, se você tem a boa vontade, como você falou, né, Bia? Se você se propõe, se você adota o Montessori, você consegue levar ele para qualquer lugar, inclusive para dentro da sua casa. É uma questão de estudar, é uma filosofia que você aplica em casa, né? A própria Montessori dava muitos cursos e palestras para pais. Então, é uma metodologia que não é só de alfabetização de escola pública, de escola privada e só para uma escola Montessori. Você pode aplicar e você pode pegar conceitos também, né? Vamos dizer que sua escola não queira aplicar tudo, que você não saiba, porque precisa estudar mesmo, de verdade, até para você saber o começo, meio e fim de todas as atividades, também não é qualquer coisa. É científico, então é um método científico, então ele foi comprovado, foi estudado, foi feito com delicadeza, né? Então você precisa estudar, mas você consegue levar para onde você quiser. Então eu sou adepta a isso também, a dizer isso. Então, Maria, se você estiver por aí ainda e quiser entrar lá no grupo, me manda um oizinho, que eu já sei que eu vou pôr a Bea e mais quem quiser. Já mando lá para os. E é exatamente isso que tu falou. É uma filosofia de vida, de É. vida. Tu consegue aplicar em todos os. Eu, particularmente, agora falando, né, de uma questão mais pessoal, eu era outra pessoa. Quem me conhece sabe, eu era outra pessoa quando eu não conhecia o método Montessori. Depois que eu conheci o método Montessori, eu sou outra pessoa, de verdade, de coração, de alma, de tudo, assim. A gente se transforma, porque a gente começa a ver com outros olhos muitas coisas. E como facilita a aula de música, né? Aplicar os conceitos montessorianos e aplicar a metodologia em si, o que ela e a Ana Aquirone ensinaram para fazer como começo, meio e fim, né? Como processo de ensino de alfabetização musical, de apresentar parâmetro sonoro, de apresentar canções, do que focar, qual repertório que você vai buscar, se é repertório folclórico, que repertório que é esse. Nossa, a minha aula melhorou exponencialmente depois que eu fiz o curso o curso de formação lá em Florianópolis para ser guia Montessori, que você também tem, né, Bia? Você também tem a formação, não tem ou não? Eu tenho só a formação da música, como guia ainda não. Ah, como a formação da música, sim, entendi. De Completo qualquer, curso, não. mas enfim, bom, eu sei que você quer fazer seu planejamento, né? E é incrível, porque você pega as coisas que estão
na rotina deles de atividade, você consegue levar para as aulas de música. Você consegue fazer uma atividade nova que não estava escrito no livro, né, que ela fez para a música, mas você consegue aplicar também lá. Então vão surgindo outras ideias e facilita muito sua vida de planejamento de aula, de tudo. Seguir um método é sempre bom, mas o método Montessori é mais incrível porque eu acho que é muito claro para as crianças. Tu traz tudo pro concreto e a música, né, tão abstrata. Ah, deixa eu comentar uma coisa muito importante que me veio agora. Nós estamos falando, né, da questão do ambiente preparado, de ter uma sala de música e tudo mais, e que a gente sabe que, né, a gente não tem uma sala de música. E aí, uma questão que me veio agora é assim, a gente tem que lembrar também que os próprios professores fazem parte do ambiente. A gente é o ambiente também. É assim. Justo. Então, assim, ó, embora muitas escolas não tenham uma sala de música, a própria sala se constrói com os profissionais que estão ali dentro e ela vira um ambiente preparado para uma aula de música. Porque o professor de música entra na sala de aula, que é, por exemplo, no meu caso, né? Eu entro na sala de aula, levanto todos os meus materiais, um monte de coisa, e aí a gente dispõe ali, né? Eu penduro o violão, que é o meu instrumento harmônico de base ali para cantar, para fazer exercício e tudo mais. Eu penduro o meu violão, então estamos adaptando a sala para que ela seja também um pouquinho preparada para a música. Eu penduro lá, deixo o meu material ali na gancheira, né? A minha mochila, os materiais, e vou até a linha com as professoras da sala. E ali na escola a gente tem a professora regente, a estagiária e a professora auxiliar. Então, são 3 professoras e o especialista. Então, a gente tem aula de yoga, música e robótica. Então, são 3 profissionais específicos de área, né? Os especialistas que vão até a sala de aula para dar a aula. E é muito legal de ver como o ambiente ele está preparado para te receber como professor de música, porque todo mundo que está ali está disponível, acessível para construir junto com você a aula de música. E isso torna um ambiente preparado também, porque os profissionais fazem parte desse ambiente. Assim como as crianças, obviamente, né? E já queria deixar um abraço e um beijo a todas as profs da escola que estão nos acompanhando. Que vergonha, gente. Boa. Espero não ter falado besteira. Quem for prof aí do Eu Adoto Montessori, comenta aqui pra gente saber, para eu conhecer vocês. E já quero deixar o outro convite para vocês que estão assistindo a live, é encaminhar essa live para uma pessoa só. Não precisa encaminhar para 15. De repente você conhece uma pessoa que você sabe que tem interesse em saber da música no método Montessori, que tem interesse em saber de música, que tem interesse em saber do ambiente, que conhece a Bea, que me conhece, enfim, que quer compartilhar alguma experiência, pode pôr as perguntas, né? Pode colocar aqui que a gente vai respondendo assim como a Marília fez. Ela colocou aqui como é que funciona para aplicar o método Montessori na escola pública. E a gente já foi respondendo. Então pode jogar. E se você for professora, já coloca aqui. Sabe que eu fiquei pensando muito isso hoje? Você comentou, parece que você leu minha mente. Sei lá, parece que você é o fone, o AirPod, sabe? Que lê os pensamentos da gente. Preciso descobrir que o AirPod lê pensamento, lê frequência. Nossa senhora, que medo que eu fiquei. Mas eu fiquei pensando isso hoje, como que os professores, na sua aula, os professores assistentes também assistem, também participam com você? Na minha participam, às vezes os próprios professores, as guias mesmo e as assistentes participam da minha aula. E é muito incrível, eu falo isso e as pessoas acho que não acreditam muito, mas é incrível de ver como que muda a turma quando o assistente ou o professor tem mais adultos que participam e quando o adulto tá só assim, fazendo, registrando, observando ou fazendo outra coisa no telefone, que às vezes é o momento deles, né, coitados também. É o momento que eles estão lá de, ai, fulano comeu tal coisa, ciclano almoçou isso ou não dormiu e tal, tal, tal. Mas quando eles participam, a turma é outra.
Você repara isso? Também tem essa diferença? Exatamente. Inclusive, eu acho que é um pensamento meio que coletivo que vai juntando a gente, assim, vai conectando. Porque eu estava justamente conversando com a professora Liriana, que é a nossa professora de yoga, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque a gente tinha percebido em algumas aulas, e aí foi numa conversa assim que a gente trocou uma ideia e que a gente se conectou. Nós estava conversando assim que aconteceu numa aula que não estava dando certo, não estava rolando a aula, as crianças estavam dispersando. Claro que é normal, acontece, mas estava assim numa crescente muito forte. E as crianças estavam indo buscar outro material, e aí a gente sempre, né, a gente não, às vezes a gente não conversa com o outro, a gente fica, puxa vida, sou eu, caramba, eu não estou conseguindo trazer um negócio interessante para minha aula. E na verdade, muitas vezes sim, é isso mesmo. Mas outras ocasiões, que era o que estava acontecendo, eu digo assim, nossa, mas na tua aula, a professora regente também não está participando do total da aula? Puxa vida, agora que tu falou é verdade. Ela participa no início, que é quando está fluindo, e aí depois ela sai, né, da linha. Então, o movimento de sair ali da prática de conjunto já movimentou. E ela tem outras demandas e ela foi fazer alguma outra coisa, né? Porque as demandas vão surgindo, normal, sala de aula. E aí ela falou: não, realmente a professora participou no início, depois não, e aquilo desandou. Assim. E é isso. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão de que, como especialistas, geralmente a gente vai 2 vezes por semana, uma vez por semana, às vezes 3, né? Então, a gente tá ali como professor especialista, mas a gente não tá ali no dia a dia da criança. E quem está ali é o professor da sala, é o regente, é o auxiliar, é o estagiário que está ali. E eles têm essa segurança de tipo, puxa vida, o meu exemplo da sala de aula tá fazendo, vou fazer, vou participar. Então, se essa pessoa que é o ser fundamental que está ali, não participa ou deixa de participar, as crianças acabam vendo, então tá, então quem sabe eu também não vou, né, também. E aí acaba com essa relação. Então, a importância de se ter um grupo de profissionais que trabalhem juntos, na mesma perspectiva, e que sigam o mesmo fluxo, né, de trabalho. Isso ajuda muito. Nossa, a aula flui de uma maneira, assim, totalmente diferente. É. E é mais uma referência para eles verem a atividade sendo feita corretamente, né? É lógico que esse professor tem que estar muito ligado para ele observar com detalhes no que a gente faz. Ele não vai conseguir fazer como nós, que somos especialistas de música, assim como a gente não consegue fazer, né, como um outro, sei lá, de dança, por exemplo. Eu nunca vou conseguir fazer. Mas o mais próximo possível que eu preciso observar aquilo para que eu possa ser também uma referência para esse meu aluno e até em outros momentos. Porque lá na escola, por exemplo, é uma escola bilíngue. A gente faz muito circle time, então sempre tem muita música, sempre canta bastante, sempre tem muito ritmo. E daí, se eu não aprendo com a especialista a fazer no tempo, a bater pulso, a cantar afinado, se eu não estou atento a isso e não uso esse momento para aprender também, depois eu não consigo replicar, né, e fazer algo que eu também possa me tornar uma referência, mesmo que não seja a top referência, né, assim, a mais afinada, a mais tudo bem, tá tudo certo. Mas pelo menos eu estou fazendo melhor do que eu fazia antes. E na nossa aula também. Eu vejo isso que, assim, às vezes eles não estão olhando só para mim, eles estão olhando para o outro adulto. Eles estão observando o outro adulto fazendo. E às vezes só a postura corporal dele já diz muito. Do tipo, tá sentado assim, de qualquer meio jeito, sabe? Não tô muito prestando atenção. Tô dizendo o adulto, né? Tá assim, tá bom, tô olhando, mas não tô dando muita importância. Não, se você tá mais reto, olha para mim, o seu olhar vai dizer, né, o que que é importante para a criança estar observando. Então eu presto muita atenção no meu olhar. E algo que me incomoda, mas que não é algo que acontece exclusivamente de ambiente montessoriano, lógico que não. Isso daí acontece em qualquer escola, em qualquer aula de música. Que quando mais de um professor está em sala de aula, está assistindo a nossa aula,
rola uma conversa, né? Eles resolvem conversar de assuntos que não são adequados para o momento. E eu entendo, porque às vezes é só aquele momento que eles têm e tudo mais, mas não dá para usar, né? A gente tá lá cantando e daí tem uns dois, três que estão cantando, que estão conversando também de outro assunto. Eu falo assim, gente, mas a criança que está aprendendo a falar, ela vai prestar atenção onde tiver gente falando. Ela não vai prestar atenção só em mim. Aí já desfocou tudo. Aí eu já não. Aí já é muita informação, porque já tem muitas vozes ao mesmo tempo. Aí já tem gente falando de um lado e eu querendo prestar atenção ali, não consigo me concentrar. Aí tem aquele movimento que você falou, que ele levanta da linha e sai e vai fazer outra coisa, né? Ele sai do trabalho em conjunto ali. Então, são muitos movimentos que dispersam e que daí a gente foge do nosso foco. E até a gente mesmo. Eu não sei se você sente isso, eu sinto. De me desconcentrar quando rola algum adulto que precisa levantar. Às vezes precisa mesmo levantar, né? Tem alguma criança que tá falando muito, ou que tá chorando, ou precisa ir ao banheiro, sei lá. Alguma necessidade. E não é pra gente ficar estático também, porque a aula não é isso, mas só de acontecer isso, eu já me desconcentro também. E aí eu me perco um pouco. Eu sinto isso, né, Bia? Sua. Claro. E essa questão da conversa que tu mencionaste é uma questão muito importante, principalmente com os menorzinhos, as É, crianças menores, é de um delicado. a 3 De uma anos, porque eles estão em um período sensível de também. linguagem. Então, se alguém abrir a boca e gesticular, não precisa nem sair som, a criança vai pá! É assim, é instantâneo, porque eles estão num período sensível de linguagem. Então, todo e qualquer som, ruído, vai despertar a curiosidade da criança nessa fase. Então, essa questão é muito importante também. E, falando né, ainda sobre os professores que estão ali junto conosco na aula, a importância deles estarem ali fazendo com a gente, claro, mas também essa relação que tu falou, né, de prestarem atenção, até porque muitos deles não tiveram aula de música nas suas trajetórias. Então, eles também estão aprendendo com as crianças. E é muito, muito, muito legal É, de ver os professores participando e, tipo, puxa vida, que legal! Essa atividade é muito legal. sim. E a gente vê esse entrosamento também, que é uma aprendizagem como se também a gente fosse para lá para aprender um material da sala. E eu fico maravilhada, né? Porque eu não sei todos os materiais, então ver alguém apresentando, eu fico, uau! E eu acho que é a mesma sensação. E tem essa relação também dessa importância dos professores estarem ali, porque eles vão participar, eles vão estar com a gente e eles vão fazer o que muitas vezes a gente não consegue fazer, que é apagar um incêndio. É. Uau! Tem alguém que precisa, nossa, prof, eu preciso vai ajuda no banheiro, troca a fralda. Existe toda essa colaboração da equipe. É. E é muito interessante de ver que eles estão ali para estarem conosco na Não, nossa aula. Isso é muito legal. e eu bato palma, porque é incêndio. É incêndio. Toda aula tem um incêndio para apagar. E se não são eles, eu não consigo ficar lá só fazendo o que eu tô precisando fazer, né? Que é. E assim, eu finjo que nada tá acontecendo. Eles estão lá apagando incêndio, eu tô aqui, ó. Vamos lá, tô cantando isso daqui. Eu, eu sumo, eu viro fantasma, sabe? Sei que se virei com seu incêndio. Se não tiver mais mão, eu paro pra te ajudar. Mas enquanto tem mão, enquanto tem gente olhando pra mim, fazendo, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Eu acho tão lindo. E olha, esses tempos eu fiz organologia, né, com eles. Então levei os instrumentos, cada semana um instrumento diferente, tal, tal, tal. Aí levei o violino. Nossa, as professoras foram as primeiras a querer tocar. Tirei foto, Sim, tirei foto, tudo bem, era um violino 3x4 de criança de 4, 5 anos, assim, mas elas lá. Falei, isso, gente, é isso. Quando vocês querem tocar, eles também querem tocar, eles também vão se empolgar, né, para fazer direito, enfim. total. São
as pessoas que nos salvam nas aulas. Vamos ver aqui, É. Bia, o que o pessoal tá perguntando, Uhum. pra gente já responder, não ficar. Às vezes a pessoa tem que sair, eu não gosto, eu gosto de logo responder, sabe? Vamos ver. André perguntou: tem alguma dica de material que possa procurar sobre música no método Montessori? Tem. De material de leitura, né? Ela tá falando. Tem o do José Fernandes, certo? E tem um em inglês também. Não sei se você conhece, o Bea. Ele lançou antes até do José Fernandes. Eu vou mostrar. Peraí, que eu devia ter pego já. Sim. Eu vou pegar o do Zé Isso, pego dele, eu vou pegar aqui. aqui. De material, né? No caso, material escrito, né? De livro e tal. Esse daqui é o do professor José Nunes Fernandes, que é o ensino da música no método Montessori, os 38 álbuns de musical da Ana Maria Maccheroni. Então, o professor José Nunes fez um trabalho gigantesco, muito interessante. Tem várias coisas muito legais, tem muitas partituras dentro, exercícios para a gente realizar. Então, dá para seguir muito aqui. Só que, claro, né? Aí entramos numa outra questão também. Tem coisas bem avançadas aqui, bem avançadas mesmo, que a gente vai fazer conforme a criança vai pegando, a gente vai avançando nos conteúdos. E é isso mesmo. É. E tem esse outro que foi o livro que eu baseei meu TCC, porque quando eu fiz meu TCC de música em Montessori em 2020, não tinha, né, o do Zé Fernandes. Aliás, o dele lançou em 2020, mas eu não conhecia. Foi em 2020, né? Foi. A minha edição aqui tá 2020. Mas eu não conhecia. Por algum motivo, eu, na verdade, eu comecei a pesquisar em 2019, né? E aí eu descobri esse aqui, que é dessa coleção dela, da Sarah. Como é que ela chama, gente? Nossa, eu nunca lembro o sobrenome dessa moça. Eu vou olhar aqui dentro. Mas é o Eu acho Demonte. que eu usei, Hum? eu acho que eu usei a Sara também. Mas eu também não, o sobrenome. Eu nunca lembro o sobrenome dela. É The Montessori Approach to Music. Ela tem o outro, que é uma coleção, né? The Montessori Approach Method. Tem o volume um e o volume 2. Daí eu comprei esse, que é muito legal, só que é inteiro em inglês, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dela. É publicado pela pela AMI, né? Eu não vou achar, mas se alguém. Porque tá bem escondido, assim. Se alguém quiser depois, eu mando uma foto dele. Mas se você jogar aí no Google The Montessori Approach to Music, já vai aparecer esse azulzinho. Ele é bem legal, ele é um compilado também, só que acho que mais compilado dos 38 álbuns. E ele tem uma parte muito bonita, que é logo no início, que é da filosofia. Então, ele vai falando muito de conceitos, sobre o silêncio, como é importante a gente trabalhar o silêncio. Ninguém acredita que as crianças gostam de silêncio, né? Ninguém acredita que elas buscam pelo silêncio. E se você for vendo todos os relatos, assim, você fica impressionado com o trabalho que foi feito e com realmente a questão, exercícios de equilíbrio. Eu até fui anotando algumas coisas. Exercícios de equilíbrio que ela vai dizendo como fazer na linha e tudo mais. É muito interessante. Então tem bastante atividade que você pode fazer sem material específico, sabe? Só a parte corporal mesmo de ginástica e de questão de equilíbrio, de danças, né? E de canções folclóricas que a gente já conhece, já está trabalhando dentro do método Montessori. Mas aí, para além disso, você precisa ler com muita calma e estudar um tanto. Porque ela coloca também partituras bem avançadas, como a Bia falou, para piano, né? Assim, galopes e polcas e etc. Que se para você tocar, você fala, meu Deus, mas. Porque afinal, a Ana Maccheroni, que escreveu esses álbuns, era pianista, então ela conseguia tocar. Eu não sou pianista, eu preciso estudar muito, né? Eu tenho uma base só, mas. Enfim. Sim, e sobre outros tipos de materiais, talvez em relação a
material propriamente dito, dá para pesquisar algo relacionado com os cilindros sonoros. Porque a gente sabe, tem para vender os cilindros sonoros e é uma relação de percepção auditiva que a gente faz, a gente pode construir pareamento e que aí é pela altura enfim, a altura do som, dá para fazer pela intensidade sonora também, porque difere bastante, né? A relação tímbrica e tem também a relação de fazer a gradação também, além do pareamento com os cilindros sonoros. Ele é um material da sala, ele é do sensorial, mas a gente consegue utilizar, e é muito interessante de utilizar na aula de música, inclusive. A gente pode adaptar com outro material, né, desde que ele cumpra a funcionalidade dele, mas existe os cilindros sonoros para comprar. Ele é um produto um pouco mais caro pela relação da qualidade sonora, porque a gente preza muito por isso no método, então todos os materiais com qualidade, que existem 5 papéis fundamentais das qualidades do material, enfim, a Montessori fala sobre isso no livro Pedagogia Científica também. E só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas pessoas que colocam coisas para vender na internet falando que é Montessori ou montessoriano. Existem brinquedos montessorianos que a gente sabe que não existe brinquedo montessoriano. Então a gente tem que ficar bem atento a essas questões. E caso, né, tenha interesse, a gente está disponível também para ajudar. Pode chamar a gente em relação de link. Ah, será que esse aqui é mesmo? Será que não é? Pode chamar, a gente debate junto, a gente faz junto. E claro, né, a gente usa os materiais específicos, existem materiais específicos de pauta, de questão de bloco, tudo exatamente específico para a música no método Montessori, mas a gente não usa só isso, tá? A gente usa instrumento idiofônico, a gente usa tambor, clava, Ô, chocalho. Bia, peraí, o que é instrumento idiofônico? Eu não sei nada de música. Ah, instrumentos idiofônicos são aqueles que a gente consegue tirar o som, né? Com questão percussiva, se eu não estou enganada, o idiofone. Então, todos esses que eu falei, né? Clava, chocalho, pandeiro, tudo isso são instrumentos idiofônicos. E aí, não, pandeiro talvez não, porque o pandeiro pode ser É, membranofone. Nossa, tinha ele tem mais uma, né, classificação. Mas eu coloco ali como percussão sempre para via das dúvidas. então tem toda essa relação também. Ah, e voltando um pouco, falando sobre os profissionais da sala, que é muito importante destacar que eles utilizem as mesmas expressões e nomenclaturas que a gente utiliza na aula de música. Ai, sim, gente. Isso Não. Obrigada. Que é tem isso. aquela loucura, né? Do tipo, nossa, que nota alta. Aí você não sabe se ela tá querendo dizer que é o som, que é um volume alto, ou se é uma nota aguda. Porque geralmente classifica assim, né? Que nota, você tá falando do agudo, mas ela tá dizendo, é uma nota alta, né? E eu tô, não, calma aí. Lá na escola é bem legal, porque as profs vêm assim e falam, ô prof, como é que é mesmo que fala aquele negócio lá, aquele conceito? A intensidade. Ah, isso aí, prof. A intensidade tem que ser piano, tem que ser forte. Então, as profs já sabem assim, e já vem perguntar diretamente assim: ai, prof, como é que é mesmo? Isso aí é muito interessante, porque ajuda no nosso trabalho e ajuda também a fixar o conceito da forma correta, adequada para a criança. Então, Sim, isso é muito importante. sim. E no fim, eles trabalham isso sempre, né? Eles estão trabalhando na linha, eles estão trabalhando os momentos de linha, né? Que rola canção, que rola a parte musical. Eles estão o tempo todo trabalhando com tudo que a gente trabalha, sem Uhum. saber. A gente faz um trabalho mais detalhado, a gente isola os parâmetros, a gente traz muitos conceitos, a gente traz, né, mais equipado, mas tá tudo rolando ali. A intensidade tá rolando, o timbre tá rolando, o,
a altura tá rolando, né? Se é grave ou agudo, eles estão cantando, fazendo essa diferenciação. E daí, como é importante isso que a Bia falou, de aprender o que a gente fala, porque a gente também tem que aprender toda a parte Montessori, né? Então, o contrário também tem que ser verdadeiro, né? Afinal, olha que depoimento bonito aqui, Bia, da André. Cada vez que escuto sobre o método Montessori, eu fico muito curiosa e querendo saber mais sempre. Porque às vezes estamos praticando algo dessa metodologia sem ter muita noção sobre o que é. Pois é. E o que vem disso, olha só. A gente tem que tomar muito cuidado. É o que a Bia falou. Tem muita coisa que é vendida como Montessori. Brinquedo Montessori é o que eu mais vejo. Kit brinquedo Montessori, kit Montessoriana. É um monte de coisa de plástico, um monte de coisa. Eu falo assim, mas aonde que. Ai, tudo bem, a ideia você pegou, mas não é Montessoriano. Montessori não vem disso. Cama Montessori. Eu falo, gente, não sabia que a Montessori tinha falado de cama. Você entendeu o conceito da independência, é uma coisa, né? Agora, poxa vida, tem que tomar cuidado mesmo. E se você tá na dúvida, aí pergunta para alguém que trabalha com isso há mais tempo, ou alguém que estudou, ou mesmo você vai lá na internet, pesquisa o que é um material Montessori. Mas no geral, eu acho que é mais fácil perguntar para alguém, né? Eu acho, Júlia, que eu tô influenciando muitas pessoas do meu convívio. Porque a André é uma querida, é minha amiga, a André. Ela é prof de música também, ela atua aqui em Santa Maria, nas escolas e também em escolas particulares de música. Que legal. E ela é minha colega, minha amiga de profissão, então a gente está sempre se acompanhando, assim, a gente tem uma relação muito de acho que no total, assim, o pessoal da música, assim, sempre está construindo essa relação de tipo, puxa, o que será que meu amigo está fazendo? Que legal, vamos conversar sobre isso. E aí a gente partilha, né? É muito interessante. Aliás, ela tinha pedido pra deixar na tela. Você conseguiu pegar o print, André, esse aqui? Enquanto você vai tirando esse print, se você ainda não pegou, eu vou mandar um beijo pra Mari Lucy, que é minha prima, ou prima do meu pai, aquelas coisas, né? Tudo prima, é prima. Porque ela também é professora, apesar de aposentada, e disse que amou aprender com a gente. Então, um super beijo, obrigada pela presença. E ela também tá perguntando, a André perguntou sobre o painel. Gente, eu fiz um react esses dias sobre o tal do painel, que eu achei um absurdo essa história do painel. E eu falei, cara, que né, sem noção. Uma arquiteta falando sobre o painel Montessori, que ela montou o painel Montessori. Eu falei, gente, mas a Montessori nunca montou painel, ela nunca fez painel. Ainda mais com um monte de coisa, calculadora, com controle remoto de TV, com umas coisas assim. Aí eu pensei, legal, a ideia é interessante, porque primeiro você está trabalhando com sensorial, você está trabalhando com apetrechos ali, ferramentas, materiais, que hoje em dia a gente não usa muito, né? Tipo calculadora. Quem que tem hoje em dia uma calculadora daquelas antigas que a gente usava na escola? A gente não usa mais isso. Mas é interessante deixar lá para as crianças verem, apertar, tal. O sensorial é legal. Mas não tem nada a ver com Montessori isso. Porque é trabalho sensorial, então já é Montessori. Pronto, acabou. Então tem que tomar cuidado. Não é verdade, não é dela. Você pode montar um painel sensorial. A questão não é essa. A questão é você dar o nome de Montessori e colocar ali princípios que não a Montessori não trabalhava, né? Eu acho. Eu acho até o sentido da Montessori também em relação aos materiais é o isolamento da dificuldade. É. E quando a gente tem painel, vai ter muitas dificuldades a serem organizadas. Então, Não tem, acaba sendo, não, né? não tem o controle do erro, é muita informação e ela não faz isso, ela não separa 15 materiais para pôr num painel. A gente trabalha com dois ou três. Não tem essa quantidade de informação que se coloca num painel, né? É tudo organizado, é belo, traz um senso de começo, meio e fim, então do que é progressivo para criança. Não é assim, joga lá um monte de coisa e só faz aí. A ideia é bem interessante em relação sensorial, mas
não propriamente dito é uma questão de atividade montessoriana. É. Temos uma outra pergunta, olha só, da Rê Fontes. Montessori e Ana Maccheroni não desenvolveram o currículo musical para crianças abaixo de 3 anos. Para vocês, isso significa que não devemos buscar enxergar o método para essa idade? Ela também não desenvolveu para nenhuma idade, né? Ela não tem propriamente dito assim, de 0 a 3, algo que foi pensado. E a gente fez, né? Nós adaptamos. E hoje em dia o currículo musical já é adaptado para essa faixa etária. Tem muita coisa que ela trouxe que também nem é inovação dela. Ela mesma falava: não estou inovando em nada, eu só estou colocando ordem aos bois, né? Assim, só estou organizando. E na música é a mesma história. A gente já tinha nessa mesma época o Dal Cruz, que era um outro pedagogo musical, um outro educador, que falava muito de um termo que a Montessori usa para música, que é a ginástica rítmica. E a ginástica rítmica corporal, de trabalhar movimento corporal, de trabalhar equilíbrio, de trabalhar andamentos diferentes na linha. Então ele já falava disso, não é um termo que a Montessori inventou, não é um termo ela mais ou menos usou, porque eles estavam ali mais ou menos juntos trabalhando, ela buscou referências também. Ela trabalha muito canto, também nós temos o Willems, que trabalha bastante questão de solfejo. Ela trabalha materiais de instrumentos de percussão, que também Suzuki trabalha, né? Então o xilofone, as clavas, como a Bia mencionou, os tambores, a flauta doce. Então, como trabalhar isso? Então, ela não inovou propriamente dita, mas a gente sempre adapta para essa faixa etária. E hoje em dia a gente vê que, se você for ler o que ela escreveu, você consegue usar com essa idade. E hoje a gente tem muita musicalização para bebê, se fala muito disso. Ficou na moda, né? Ficou moderno falar disso. E você e o que é falado é neurociência. A neurociência já comprovou e você usa nas suas aulas. E não deixa de ser montessoriano. A aula não vai deixar de ser porque a Montessori não falou disso, né? O método todo dela é científico e tudo que a música, que a neurociência já comprovou da música, a gente pode usar e tranquilamente vai fazer tão bem quanto, né? O que você acha, Bia? Pois é uma questão que eu também debato nessa questão da pesquisa, porque a gente tem aquele material que circula, né, que é a tabela dos períodos sensíveis, Isso. que não foi a Montessori que fez a tabela e que são estudiosos que, utilizando os escritos dela, elaboraram, então, né, essa tabela. Tem a tabela de Sodan, acho que é o nome do pesquisador que fez, que elaborou a tabela. E aí o período sensível da música está, se eu não me engano, a partir dos 2 anos. A partir dos dois. É. Só que aqui a gente entra numa outra questão. Essa questão que tu já falou sobre a neurociência, né? E também tem essa outra questão que é assim, é uma relação de percepção, de observação da criança que está aí contigo. Então, se tu percebe que ela tem um interesse sobre os sons, sobre a música antes dos 2 anos, não tem problema nenhum, porque a criança, ela tem crianças que já nascem num ambiente sonoro diferente. Então, depende muito do estímulo que a gente dá para o bebê. E isso vai estar totalmente conectado com a relação também dos períodos sensíveis. Então, não é uma questão fixa. A Montessori fala sobre isso. Não é uma relação fixa o período sensível. É a partir da observação que você vai dar sobre a sua criança. E aí vem nessa relação da questão quantitativa da idade estabelecida a partir de uma aproximação, né? Mas não especificamente é exatamente naquela idade. Então, acho que tem também. E é incrível de ver que hoje a gente já se fala em musicalização para grávidas, para mulheres grávidas. Então, você. Eu tô me distraindo aqui porque eu tô apertando oi para as pessoas.
apesar de a Montessori e a Ana Macchiarelli não terem falado, a gente já sabe o quanto beneficia fazer uma sessão de musicoterapia, né? O quanto a musicoterapia já ajuda. Nossa, mas Júlia, a neurociência e musicoterapia são recentes. Deve ter coisa de 50 anos, se eu não estou enganada aí na, na- nas datas, coisa de 50 anos. Mas 50 anos que a gente já tem muita prova, muito estudo e que a medicina avançou muito, né? A ciência avançou muito. Então a gente já consegue comprovar muita coisa e desmistificar muito do que se era falado, que era assim, hoje a gente já sabe que o bebê na barriga ouve, né? Já tem noção de som com 4 meses. Poxa vida, 4 meses na barriga, então eu já posso, com 4 meses de gravidez, fazer uma aula de uma sessão de musicoterapia ou uma aula de musicalização para grávidas, que eu já vou estar beneficiando o meu filho, eu já vou estar introduzindo, e introduzindo aí a palavra. Não, porque eu não concordo com esse termo para bebês. Eu acho que você não precisa introduzir o bebê no mundo musical, não. Eu acho que é só estímulo. O bebê a gente já nasce imerso no ambiente musical. A gente já tem isso inerente da gente, né? Inerente. Então a barriga já é cheia de som, já tem batimento cardíaco, já tem corrente sanguínea, já tem órgãos funcionando, já tem som da mãe, da voz, sons externos. Então a gente já é inundado por um monte de. Isso não é a Júlia que fala, isso muitos estudos, muitos é, educadores e, enfim, pesquisas feitas, né? Mas é importante a gente saber que introduzir não é isso que eu queria falar, não é a palavra, mas estimular mesmo. Estimular o seu bebê, estimular a sua criança, estimular antes dos 3 anos. E eu percebo, eu dou aula para essa faixa etária, de 4 meses até 18 anos, né? Que é até onde eu posso. Mas eu vejo assim, dos que têm até 2 anos, eles são um tipo de criança. Aí fez 2 anos, que é realmente o período sensível da música. Nossa, parece que muda a chave, alguém apertou um botão lá nele e agora ele é muito mais encanado com música. Ele aprende tudo, ele canta pequenas frases, ele termina melodias, ele bate palma, ele participa da aula inteira. Hum. É outra criança. Então, por que não estimular? E assim, eu vejo a diferença de uma criança que começou comigo ali com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e uma criança que começou comigo antes de 2 anos, de 1 ano, que foi bebê, que era bebê de colo e estava fazendo aula. Essa criança, ela também se destaca. Ela também tem um outro tipo de desenvolvimento durante esse percurso aí de estudo musical. Então, quanto mais cedo, eu sou dessas, quanto mais cedo, eu acho que é interessante, mas tem que observar isso que a Bia falou também, né? Do interesse dele, de, poxa, se também é uma criança que não gosta, que fica incomodada, para que eu vou ficar forçando, né? Só porque, ai, faz bem, ai, porque a professora diz para pôr. Eu prefiro respeitar, né? Acho que também é da nossa filosofia Montessori. Sim, mas também voltado a isso, existem, claro, outros pesquisadores, outras questões que se envolvem também com essa relação, porque a gente sabe da importância da música para bebês. Tanto é que existem muitos nomes que são referência e que falam sobre isso, que existe muita pesquisa, que é a Esther Bayer, que inclusive eu utilizo também, Margarete D'Arezzo, Josete Feres, Aí, todas essas educadoras musicais dão aula para aí bebês. Parejo, todos, Exato. todos aqui no Instagram, inclusive, se vocês forem segui-los. A mãe, ó, a Fernanda comentou aqui. Ele inventa letras novas. A Fernanda é mãe do Bento, um aluno meu que começou na escola de bebezinho de colo. E agora ele tá com 2 anos e pouco. E ele inventou, a gente cantou a música, a gente fez a Chuva, aquela música do Estevão Marques, e ele no banho inventa letras novas, ele e o pai dele. Então, você vê que ele. É tudo a chuva, né, o Fernando, eu não tô enganada. Ele faz as letras novas, então, ele já tá usando a criatividade dele. Olha lá, começou com 5 meses e agora tá com 2 anos e 2 meses. 2 anos!
Gente, canta e inventa a letra? Pode. É muito bom isso. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, senão eu vou passar para o próximo item que eu quero conversar com a Bea. Obrigada pela percepção de vocês quanto a isso. A Refontes está dizendo, conversando com professores tradicionais em Montessori, a história é outra. Ah, é. Ah, não é a da chuva, é verdade. Não é a música da chuva, não. É a música da lavadeira. Lavadeira, eu amo. Da lavadeira, isso mesmo. Que é mais complexa, né? Uma história que vai sendo contada é mais complexa e ele adaptou para o ambiente do banho dele. É isso, por isso que eu confundi a história da chuva. É, ele adaptou para o momento do banho. Olha que bonitinho, né? O BS, você quer mais terminar um comentário aí ou posso passar para o próximo tópico? Pode passar. Tá bom. Eu queria que você contasse, antes da Bia fazer com a gente o bônus que ela trouxe, essa atividade musical, queria só que ela comentasse com a gente quais foram os desafios, Bia, que você enfrentou nesse trajeto para chegar até aqui. E acho que nesse seu período de ter caído de paraquedas, talvez você tenha se deparado com mais desafios, mas que a gente, como professor de música, ou professor de sala, ou mesmo mães que estão aqui assistindo a gente e que fazem atividades musicais com os nossos filhos, que podem usar isso assim para se prevenir, ou uma forma de você recomendar, olha, não vai por esse caminho, ou segue um outro caminho, ou o que a gente pode já ir tendo um olhar mais atento para esse tipo de desafio assim que você encontrou. Nossa, tem muitos desafios que estão alinhados à prática e, enfim, até por questões do meu próprio TCC, né, que o título é Dilemas de uma Professora em Formação. E a relação dos dilemas é exatamente os desafios que são encontrados na prática diária, né? Então, eu acho que existem vários dilemas. Um específico da área de música, que a gente tem que tomar cuidado como um professor de música, eu acredito que seja essa questão que eu debato muito também, que é você está entrando na sala de aula, no método Montessori, os professores, eles estão cantando diariamente com as crianças, eles estão realizando práticas de musicalização com as crianças na rotina na rotina escolar, enfim. E aí chega para fazer a aula de música e os professores esquecem da aula. Já aconteceu isso com alguns profissionais da área, de chegar no momento da sua aula, de você estar empolgado, de você ir para a sala de aula e não ter ninguém na sala de aula. Ele, poxa vida, mas como assim? O que aconteceu? E as pessoas esquecerem que existia a aula de música e irem para um outro espaço fazer uma outra atividade com as crianças e depois lembrarem da aula de música. Então, ai, prof, mas tu não consegue dar aula hoje aqui, por exemplo, no pátio, né? Que é um local aberto. Ah, sim. Tudo bem que é muito interessante a gente fazer uma aula aberta em outro espaço, de conduzir uma atividade sonora, de percepção, mas ter esse esquecimento da aula de música é uma questão que chateia muito os profissionais da área. Então, se a gente se disponibiliza para ir fazer a aula e, enfim, né, eu acho que tem que ter esse cuidado do ambiente preparado para receber o professor de música para a realização da aula. Sim. Então, a gente não, às vezes a gente acaba, não, tudo bem, tá tudo certo, vez ou outra acontece, não tem problema. Principalmente quando é início, assim, né, quando a gente está iniciando, mas é muito importante que todo mundo esteja nessa mesma linha. Ai, bota um lembrete, sei lá, qualquer coisa, para não esquecer que tem essa aula de música, né? Então é muito importante. E esse foi um dos dilemas encontrados em algumas práticas dos professores. E tem uma questão que tu comentou que é muito interessante, que tu estava debatendo no Instagram, inclusive,
sobre a questão da fala da criança de 2 anos, ou que passou de 2 anos e tá com a fala bloqueada. E aí entra uma questão que é para todo mundo, né? É um dilema que muitas vezes acontece na relação prática, que tem uma criança na agrupada, porque a gente trabalha com agrupamento, né? Com multi-etário. E existe a criança que está com 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e quase 3, e ainda não fala. Então, a estimulação até que tu falou, né, sobre a própria questão fonoarticulatória, é um ponto que ajuda muito nesse trabalho. E, claro, buscar, né, esse atendimento. Eu falo porque eu tive uma experiência semelhante. E buscar um atendimento, claro, com uma fono, enfim. Mas assim, ó, não, não precisa se preocupar, porque cada criança tem o seu ritmo. E a gente aprende a lidar com isso no método Montessori. Cada criança tem o seu período, o seu ritmo, o seu time, o seu processo de aprendizagem. E num piscar de olhos vai acontecer que a criança vai sair falando. E é super normal que isso aconteça. Então, pais que estejam com crianças nessa faixa etária e que aconteça, que estão com as crianças que ainda não falam, procurem ajuda, auxiliem, fortaleçam, apoiem, incentivem, estimulem, mas também aguardem o tempo da criança. E eu falo isso porque aconteceu uma situação parecida comigo de uma criança que já estava com quase 3 anos e a gente estava fazendo aula de música e estava todo mundo muito preocupado, os pais estavam preocupados, as professoras estavam preocupadas e numa bela aula de música, a gente estava fazendo uma canção que o final da frase melódica tem a repetição rítmica, silábica, né? Tipo, por exemplo, não era essa a canção, mas tirei o pau no gato, tarará, tan, tan, tarará. Então repete e a criança simplesmente conduziu a atividade da forma mais natural possível, como se ela sempre falasse. E a partir desse estalo dessa questão rítmica foi que a criança começou a falar. Como E ela foi sempre. totalmente natural. Que achei engraçado. Como ela sempre fala, como se ela sempre falasse, assim, ela simplesmente ela falou. E você sabe que é bom você tocar nisso, porque eu joguei, assim, né, a, a, a demanda que me trouxeram, as informações e tudo, mas tem esses adendos a fazer, né? De observar o tempo de cada criança, não se desesperar. Mas o que é importante que eu falei ali é que existe um estímulo. Ela tem que estar num ambiente que tem que estar estimulando ela. Porque ela pode não falar, mas ela tá observando na aula de música que eu tô assim, ó. Ou fazendo atividades que movimentam o rosto, movimentam a língua, movimentam o manual, que também o trabalho manual fino, né? Ajuda na fala. Ela tá vendo eu fazer esses movimentos todos, fazendo rimas, fazendo, enfim, atividades musicais que a gente que estimulam a fala. Eu não substituo, você não vai me substituir, você não vai substituir uma fono por mim, né? Não é isso, nunca no planeta. Ela não fala o T do tatu, você tem que levar na fono e não na professora de música. Ela não fala o K do carro, na profissional, é na fonoaudióloga. Não, nunca a gente vai. Não pode haver essa substituição, nem é isso. Mas existem atividades que a gente pode fazer para sempre colocar a criança nessa exposição. Poxa vida, eu nunca vi ninguém fazer esse movimento de língua. Fazer esse R assim comprido. E tem criança mais velha, de 7, 8, 9 anos, que não consegue fazer, porque nunca fez, nunca viu ninguém fazer. Então, quanto mais você estimular, melhor. Mas é isso, lembra de que não se desespere, ela vai falar. E que é curioso, essa semana aconteceu isso. Eu tava com uma criança de 1 ano e pouco, eu acho que ela ainda não fez 2 anos, 1 ano e meio talvez, e ela não falava nada, nunca, nada. Assim, sempre só olhando quietinha, muito quietinha. Ela se expressa com o olhar, se expressa com o rosto, se expressa com o corpo, mas não falava.
E daí, de repente, um dia ela falou. E de repente ela falou assim: Teacher Julia, te amo. Foi a coisa mais linda. Assim, eu parei até e falei: nossa, meu Deus, ganhei meu dia já. Porque ela não falava. Daí ela começou a falar aos poucos e agora é a maior tagarela, né, da sala. Ela super fala tudo, repete tudo, canta tudo e tal. Mas ela teve o tempo dela, ela teve o tempo para observar, aprender e depois fazer, né? Então, assim, mas é importante a gente estimular, porque é isso que a gente falou agora há pouco, né? Ela tá no ambiente sensível da linguagem, né? Da fala dela. Então, precisamos observar isso também. Mas curioso essas suas demandas, Bia, do esquecimento da aula, assim, né? De não ter preparado. E eu me lembrei de. Eu não me lembro de ter passado por uma situação assim. Já me lembro de ter. Ah, dá pra fazer nessa sala? E eu, não dá, porque a gente tem o ambiente ali, né? Não vai rolar. Mas o que eu acho que é importante também nessa questão, que me remeteu, é como a turma pode vir já mais preparada para sua aula. Porque eu preparo eles, toda aula eu faço um relaxamento. Eu não canto uma canção de despedida. Meu momento de despedida é o relaxamento, é uma massagem, é deita no chão, que a gente vai relaxar e a gente vai acalmar o ânimo para você passar para sua próxima atividade. Esse é a minha preparação que eu deixo para os outros professores. E é interessante que muitas turmas, isso também, as minhas professoras que trabalham comigo, elas são excelentes, elas sempre fazem isso. Então a minha turma, ela não chega agitada, ela sempre chega assim mais concentrada, ela já chega com tranquilidade, porque elas vão preparando. Então vai vestindo, vai calçando o sapato, vai indo ao banheiro, vai tendo um ritual de preparo para a próxima atividade que pronto, já fiz o movimento que eu tinha que fazer, agora eu já posso sentar de novo e me concentrar. E como isso é importante pra gente. E tem escola que não faz isso, não tá nem aí. A escola sai do recreio, a criança sai do recreio, já vai pra sua aula e você que se vira aí, né? Toma esse monte de criança que tá aqui a 1.000 por hora e sabe-se lá Deus se vai dar certo sua aula, mas se vira. E é importante pensar nisso também. Não só para aula de música, né? Que requer. Por que a gente está falando da aula de música? Porque você precisa estar concentrado para ter uma questão de percepção auditiva. Você tem que estar com o corpo controlado para conseguir fazer os movimentos adequados no momento certo, para conseguir sentir a música antes de depois, para depois poder fazer no instrumento. Tem todo um processo que acontece que exige da criança autocontrole, autopercepção e tudo mais, e calma, para iniciar o momento. Mas eu sei que isso também é importante para outras atividades. Educação física também é importante. Aula de capoeira também é importante. Aula de dança ou aula de robótica, né? Super importante. Então, para a gente pensar nisso, nesse antes e depois aí das nossas aulas, como forma de preparação para a próxima atividade, né? Com certeza. É isso aí mesmo. Muito bem, falamos bastante. O que você acha de agora a gente fazer então a nossa atividade? Yes. Sim. Muito bem, então antes Sim. da gente começar, já manda aqui, ó, pessoal, encaminha para alguém, já fala assim: elas vão fazer uma atividade musical baseada no método Montessori. Você vai poder usar essa atividade em casa. Já pega o aviãozinho aqui e já compartilha com alguém que é professor ou que é mãe e que vai usar. Já manda para alguém. Bom, posso falar o que eu pensei em fazer? Com certeza. Então, eu tenho duas ideias de atividades, mas eu estava pensando muito antes daqui da nossa live, e aí eu refleti muito. Eu ia fazer uma atividade de movimento e bem, bem interessante também, mas eu acho que como a gente está num paralelo de uma conversa, de uma reflexão e de uma relação de apontamentos, de questionamentos, eu pensei então, né, em seguir a minha segunda posição assim de atividade, Então, que é uma atividade que pode ser realizada como lição do silêncio. sem problema. A gente vai fazer o quê? A gente vai realizar uma atividade agora que é de canto.
Então, a gente vai usar o nosso aparelho, que é o nosso corpo, de onde vem a nossa voz, e a gente vai cantar uma canção. Eu vou cantar uma canção. Pode ser que vocês conheçam ou não. O nome da canção é Light a Candle for Peace. É Acenda uma vela pela paz, para a paz. E eu acho que ela tem total relação com toda essa questão do método Montessori, porque a Montessori tem essa visão, né, de uma educação para a paz, uma filosofia em relação a isso. Então, acredito que vai ser bem interessante a gente fazer essa prática musical, digamos assim. Que lindo. Que... Eu quero pôr o nome aqui nos comentários. Aham. Quer que eu coloque? Quero. Por favor. Bia vai escrever. Então, ela vai escrever pra gente a canção que a gente vai aprender, pra gente fazer como lição do silêncio, que tem tudo a ver com a nossa metodologia. Light a candle for peace. Que lindo. Acenda uma vela para a paz. E aí, o que acontece com essa música? Essa música, ela é uma canção, se eu não estou errada na minha pronúncia, tá? Me perdoem, de Shelley Murley. Acredito que seja essa, a compositora e intérprete, né, da música, da canção. E aí, essa canção, ela fala muito sobre essa relação da paz, de acender uma vela pela paz. E a gente conduz muitas vezes na nossa sala de aula lições do silêncio que são voltadas a essa experiência de acender alguma coisa, de passar uma vela. E o mais interessante dessa prática é que a gente vai fazer o cantar e vai utilizar língua de sinais americana. Ah, lindo. Eu vou fazer, a Libras, né, a língua de sinais americana, enquanto eu vou cantando, e por isso que ela pode ser realizada como uma proposta de lição do silêncio. E aí a gente faz a realização sem ter a voz, em pleno silêncio, que é então a realização da sinalização. Legal. Vamos fazer assim, então? Você canta uma vez e quem tá em casa assistindo a gente canta daí pra aprender a melodia. Pode ser? Tá. Sem a sinalização por enquanto? Pode? Primeiro a gente parava a gente aprender a melodia, aí depois você faz com o sinal. Tá bem. O início, então, eu vou só cantar, tá? Ela é assim, ó. Light a candle for peace, light a candle for love. Essa é as primeiras frases. E aí a gente vai repetir, só que com outras proposições. Light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that I wish for world peace will one day come true. Essa é a primeira parte. Aí vai ter a segunda parte. Segunda parte se repete. Ela é assim. Sing peace around the world. 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 Ai, que E linda! aí, ela é uma melodia muito, muito legal. E a versão que está gravada, se possivelmente, né, as pessoas gostariam de também ouvir, né, a versão, é uma criança que está cantando. Ah, que legal. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo a letra. E ela repete bastante, né? E que isso é muito bom. Yes. Uhum. Ah, e tem essa outra questão, né, que a gente está cantando em outro idioma, né, em outra língua, o inglês. Isso. Então, ainda tem mais essa questão, essa elaboração. Lá na escola Eu Adoto Montessori, a gente é bilíngue, é uma Aham. escola bilíngue. Então, a gente também utiliza essa relação, né,
da aula de música também estar conectada à questão bilíngue. Além, é claro, de todas as outras canções folclóricas e que a gente faz também. Sim. E aí, agora eu vou passar para vocês, então, o passo a passo da sinalização, tá? Então, a parte da vela, que é candle, a gente faz assim. Ah, com o dedinho. Isso. Existe um vídeo tutorial, tá, no YouTube. Caso a gente passe muito rápido aqui, dá para ir lá rever também. Boa. Existem diversas formas de interpretação, mas essa é a que eu uso. E a mão Então, direita? Desculpa, é que eu sei que às vezes eles... É bem específico, né? Ou tanto faz, será? a esquerda a gente faz o fogo, Ah, né? Que eu acho que é o foguinho. Isso. Light a candle for peace. Esse é peace. é assim? É, peace. Ah, tá. Light a candle, que aí repete, for love. Light a candle that shines all the way around the world. Que é a questão, eu não sei, tá, mas eu acho que é a questão do W, né? E a relação do Faz G. sentido, faz sentido. Uhum. Também posso estar falando alguma besteira, tá? Então, light a candle for peace, light a candle for love. Então o pi Light a candle. faz duas vezes, né? Desculpa. Você faz aqui e E troca. Light depois. a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me. Light a candle for you. That a wish for world peace will one day come true. Isso aí. E aí a gente entra na segunda parte, que é aquela outra a melodia, né? Daí é assim, eu vou botar de lado pra gente entender como é que funciona. Sim, que é cantar, né? Ah, sim. É assim. Eu conhecia como alguma coisa assim, um sinal na boca, o sim. Mas esse tem vários, né? Eu sei que tem. É, então tá. Peace around the world. Peace around the world. E aí repete até o final, a mesma sinalização. E muito massa, muito lindo. E como é que você faz para apresentar isso para as crianças? Você canta com a música, né? A gravação. Você só faz o, os gestos, os sinais, e depois explica o que significa a letra. Como que é essa apresentação? Tá. Em relação à apresentação dessa específica, a primeira coisa que eu faço é apresentar a música no todo. Então, eu vou cantar e fazer a sinalização. Tudo, no total. É a apresentação para que as crianças tenham a percepção do todo. Depois, a gente vai para a parte falada. Então, sing peace around the world. E a gente faz a questão da repetição. Fala, repete. Fala, repete. Depois a gente entra com a questão da melodia, parte por parte, então frase por frase, diferenciando as partes da música. Depois a gente faz a sinalização sozinha, sem som nenhum. Depois eu explico cada sinalização e no final a gente faz o todo como a apresentação do início. Que lindo. Ô, Bia, e esse é para que idade? Que você usa com qual idade essa atividade? Esse
geralmente a gente faz de 3 a 6. Legal. Que são as crianças que já fazem também o jogo do silêncio, que também já fazem outras lições do silêncio, né? Que são as em sala de aula, né? Todos os dias as professoras estão fazendo o jogo do silêncio do sino, que muitas vezes eu coloco aqui, enfim. Então, essa é mais uma atividade que você pode usar para fazer como uma lição do silêncio, mas no momento da sua aula, ou da sua aula de música, né? Ou no momento que você está em linha com as crianças fazendo alguma atividade, você quer falar sobre paz, ou você quer falar sobre Libras, ou você quer simplesmente fazer uma atividade, uma lição de silêncio, para a gente passar para uma próxima atividade, para a gente ir para aula de música, para a gente ir para aula de educação física, ou é só um momento para a gente aqui se concentrar, para ensinar mesmo o silêncio. Não precisa ter um objetivo além disso também, né? Isso aí. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma preparação pra gente fazer juntos. Aí, o que que acontece? Eu tô sentada no chão, tá? Eu fiz uma linha, eu fiz uma linha aqui pra nós, ó. Tem uma linha aqui no chão, eu tô sentada na linha. E aí, eu trouxe o meu tapete. Não sei se vai dar pra ver, acho que tem que vir mais pra trás. Eu Aqui, gosto de professor que é assim, dedicado. aí eu trouxe a velhinha, porque lá era Candle for Peace. Sim. Então nós vamos acender uma. E aí eu trouxe também um isqueiro, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças em relação a isso, né? Que é uma questão de cuidado, enfim. E aí eu vou acender aqui a vela, vou deixar uma outra luz aqui de fundo, vou desligar essa pra gente ficar mais no introspectivo. E aí a gente canta e faz a sinalização juntos uma última vez. Tá. Então eu vou pegar minha vela também. Posso? Claro. Pera, pessoal. Também vou apagar minhas luzes. Também vou acender minha vela. Quem tiver uma vela quiser acompanhar a gente, fique à vontade. Nós vamos cantar o Light a Candle for Peace, que a Bia tá ensinando pra gente, pra trabalhar como uma lição do silêncio com as crianças de 3 a 6 anos. Tudo bem. Já acendemos a nossa velhinha, está aqui. E agora a questão é que a gente acenda também uma vela, uma luz pela paz, pela nossa voz também. Então, a emoção musical com a questão da educação para a paz, né? Vamos lá. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world, light a candle for me, light a candle for you, that I wish for world peace will one day come true. Peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world. Que lindo! Eu amei! Deixa eu acender tudo agora de volta. Eu vou deixar minha velhinha acesa por enquanto. Depois eu apago ela, que eu apago de um jeitinho diferente aqui.
Gente, ó, e merece uma salva de palmas. Eu super vou usar, eu amei. Nossa, muito bonita mesmo. Não conhecia essa canção, não conhecia. Eu adoro Libras, assim, de vez em quando. Teve no ano passado eu fiz umas atividades com Libras também com as crianças. Acho incrível, acho que a gente tem que aprender, tem que saber falar. Nossa, amei, muito lindo. Essa é uma das possibilidades que a gente faz também na Semana Montessori, que a gente tem uma questão de relação específica com a educação para a paz. Nessa semana, que é a Semana Montessori, né, que é na última semana de agosto, em comemoração ao aniversário da Maria Montessori, que é no dia 31 de agosto. E aí a gente faz uma mobilização em toda a escola para que a gente faça práticas em todos os sentidos, para que tenha então essa relação com a educação para a paz. Então a gente canta muita canção Paz pela Paz, Te Ofereço Paz, Light a Candle for Peace. Então existe uma gama de repertório também que a gente pode trabalhar nessa questão. E aí, claro, né, mais especificamente na parte musical, a gente trabalha muito essa relação da respiração, costa diafragmática, a gente trabalha o sentido do seu próprio corpo, a relação espacial, a afinação da voz, a questão do fraseado, da melodia e da questão da estrutura da música, forma. Então, tem muitas coisas que a gente pode aliar essas relações. Sim, com certeza. Aí, daí pra frente é só conteúdo assim que a gente usa muito e sempre na aula de música e que as crianças precisam ter, assim, dá para trabalhar muita coisa a partir de uma canção que parece simples, mas tem muito significado. Incrível, eu gosto muito, muito legal. Ô Bea, antes da gente finalizar, eu queria fazer uma foto assim que minha câmera tiver melhor, assim, que minha imagem não tiver agora. Pode ser? Pode. Então vai lá. Um, dois, três e. Claro. Acho que não dá pra fazer. Acho que fiz. Acho que fiz. Muito bem. Antes da gente fechar, queria primeiro te agradecer muito esse convite, que é muito especial ter uma pessoa que trabalha com música e no método Montessori. Já é muito difícil. E é uma pessoa que sabe muito de música, sabe muito de método Montessori, que é muito estudiosa, que vai muito atrás. A Bia realmente vale a pena a gente procurar o trabalho dela. Segue ela aqui no Instagram, pessoal. Ela fala muito lá da escola, né? Um trabalho muito lindo. Parabéns pelo seu trabalho. E eu queria ver se você tem algum último comentário, alguma coisa que você não falou que você queria falar. Enfim. Yeah. Eu acho que eu gostaria muito de agradecer pelo convite, porque a gente vai, que é aquela questão que eu volto, né, do início da minha fala, eu acho que a gente vai construindo junto o conhecimento, a relação de ser professor de música, de estar como guia num ambiente Montessori e para outros meios também, né? Tem pessoas aqui de vários âmbitos que estão nos assistindo, então aquela questão, né, de levar para outros ambientes. E então eu queria agradecer muito o teu convite, fiquei muito feliz, ansiosa e nervosa, mas muito feliz por participar. E sempre eu tenho essa questão de falar assim, nossa, mas a Bia fala tanto do método Montessori. Falo porque é uma questão assim que a gente é realmente apaixonado pelo método, pelas questões que a gente trabalha. E é uma questão assim, ó, não sei tudo, posso ter falado alguma besteira, peço desculpas por qualquer questão que eu tenha falado de forma incorreta ou alguma questão sobre o método, porque a gente pode ler 1 milhão de vezes o mesmo livro da Montessori e a gente sempre vai ter alguma coisa a aprender. É impressionante. E eu acho que isso a gente leva para nossa vida, né? Então, muito obrigado, Júlia, por essa oportunidade. As portas aqui estão sempre abertas e é isso que a Bia falou, gente. A sala de professores é exatamente esse momento que eu quis criar
porque a gente não se ajuda como professor. Eu nunca vi isso, meu Deus do céu. Por que professor de música não compartilha o conhecimento, não compartilha informação, não compartilha material? Não só entre nós, mas com outras pessoas, com mães, com outros professores. Então, esse é um espaço que eu criei para a gente poder trazer um pouquinho da especialidade de cada um, trazer um pouquinho do conhecimento que cada um mais é apaixonado em falar, para a gente se ajudar. Então, para vocês que estão aqui, que não me acompanham sempre, que estão chegando agora, a sala de professores é um momento de live que acontece todas as terças aqui no meu Instagram. Começou terça-feira passada, essa é a segunda live e às 8h30 da noite. Então, vocês sempre são bem-vindos aqui. Se tiverem professores para recomendar. Então, esse canal, basicamente, nós falamos de Montessori e de música. Nós unimos esses dois mundos. Então, se você tiver alguém para recomendar e quiser que eu traga aqui, me manda no inbox, vem falar comigo, que, enfim, a gente dá um jeito de adicionar ele aqui na nossa lista. E é sempre um espaço que eu aprendo muito. Eu vou aprender, já tô vendo que hoje eu aprendi um monte de coisa, relembrei um monte de coisa e aprendi uma canção linda que eu já vou querer usar, meu Deus, no último dia de aula. Eu vou Boa. fazer. Essa finalização vai ter que acontecer, Bia. Vou ser obrigada agora. Que bom. Amei. Obrigada mesmo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, por tudo que você trouxe. Eu sei que você preparou com muito carinho, com muito cuidado, como uma boa professora do método Montessori que planeja tudo que faz, não é mesmo? Com bastante beleza e ordem e tudo mais. Então, muito obrigada pelo seu tempo. E estamos aqui, gente, é o que ela falou. Se quiserem saber mais, pode sempre procurar a gente, a Bia com certeza está aí à disposição aqui no Instagram, né, Bia? É isso aí. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque a gente tá no tumulto do dia a dia, mas a gente sempre responde. Não, sempre me responde, mesmo eu mandando mensagem na hora mais errada, mas ela sempre responde, tá tudo certo. A gente responde, tá tudo certo. Pessoal, muito boa noite para vocês. Nos vemos terça-feira que vem aqui no Instagram, às 8h30 da noite. Boa semana para todos. Bea, um beijo imenso para você. Bom trabalho aí nesse fim de semestre. Nos falamos que nós temos muito papo para falar, né? Beijo, boa Então, noite. beijo, até depois.